Olá, estudantes! Vamos resolver agora a questão 12 do concurso da Universidade Federal do Ceará sobre viscosidade. O tema é mecânica dos fluidos. Então, a questão diz que uma placa plana, essa placa aqui, ela tem uma área de 1 metro quadrado, essa área dessa placa, a área superficial, e ela está sendo submetida a uma força de 5 newton, uma força F. E ela desliza sobre esse fluido com uma velocidade U de 5 metros por segundo. E existe outra placa que está em repouso, que é essa placa aqui inferior, conforme ilustrado aqui. Então, entre as placas há um pequeno filme de líquido, é um lubrificante, é um líquido newtoniano, e ele tem a espessura de 1 milímetro. E a pergunta ela pede para nós calcularmos e estimar a viscosidade do líquido. Então, essa questão aqui, ela ilustra uma aplicação prática da lei da viscosidade de Newton. Para a gente poder aplicar a lei da viscosidade de Newton, ele já fala aí que o líquido é um líquido newtoniano, então ele já está dizendo aí para nós que esse líquido, esse fluido, ele obedece à lei de Newton, a lei da viscosidade de Newton. Então, nós vamos ter que relembrar a experiência das placas paralelas. Então, quando nós vamos fazer uma definição de fluido contrapondo com sólido, nós usamos essa experiência das placas paralelas, onde eu tenho uma placa fixa e eu tenho uma placa que desliza sobre o fluido com uma velocidade constante. Então, se esse fluido ele for newtoniano, nós podemos dizer que ele obedece a essa fórmula, que é a lei da viscosidade de Newton. Ou seja, a tensão de deslizamento, que são as tensões que vão acontecer tentando frear o movimento desse fluido, vão ser iguais a essa propriedade μ, que a gente vai chamar de viscosidade, que é o que nós queremos estimar, vezes o gradiente de velocidades. Então, eu posso definir aqui um eixo normal, aqui as placas, um eixo y, e eu vou ter, na verdade, um gradiente, porque aqui eu tenho uma velocidade U constante, que é 5 metros por segundo, e aqui eu tenho a velocidade nula. Então, eu tenho aqui uma variação de velocidades que ela vai crescendo com y. Ela parte de zero e ela vai aumentando aí com o y até chegar na velocidade máxima, que é a velocidade da placa superior. A gente chama de o princípio da aderência, que diz que o fluido ele acompanha a velocidade da placa. Então, o fluido aqui na parte superior ele tem uma velocidade de 5, U, e inferior ele tem a velocidade de 0. Então, a lei da viscosidade de Newton diz que a tensão de espalhamento que aparece no fluido ela é proporcional a esse gradiente de velocidades. Então, o que acontece? Nós podemos agora aplicar isolando essa propriedade μ aqui. Então, para isso, nós vamos fazer aí algumas substituições, né? Então, essa tensão de espalhamento, o que acontece? Essa força que está sendo aplicada, ela vai ser restringida por uma força de resistência, né, aqui do fluido, e essa força existente ela vai ser igual a essa força que está sendo aplicada. Então, para a gente calcular a tensão de isolamento, basta dividir a força pela área superficial. Então, eu substituí aqui a força F pela área superficial AS. Isso acontece, pessoal, a gente pode fazer essa equiparação, porque nós estudamos lá na experiência de placas paralelas, eu expliquei mais sobre essa experiência numa questão anterior, vou deixar linkada para quem tiver interesse. Então, a gente pode diferenciar o fluido de um sólido, porque o fluido, quando ele é submetido a essa experiência, o fluido ele vai chegar numa situação de equilíbrio dinâmico. Ou seja, ele vai continuar fluindo com a velocidade constante, mas ele vai estar em equilíbrio, a aceleração vai ser igual a zero. Então, se a aceleração vai ser igual a zero, é porque essa força que está sendo imprimida aqui, F, vai ser igual à força de restrição do fluido, FR, porque a resultante vai dar zero. Então, por isso que a gente pode fazer essa substituição. E eu posso também fazer outro artifício, né? Em vez de eu trabalhar, eu não conheço esse perfil aqui, ó. Esse perfil aqui eu não sei quanto é que ele é. Não sei como é que V varia com a velocidade. Com o Y. Não sei se V é Y², se V é
2y, eu não sei. Mas, como a espessura do fluido é muito pequena, 1 milímetro, eu posso fazer uma simplificação desse gradiente de forma linear. Então, eu posso fazer a velocidade de cima menos a de baixo, U menos zero, dá U, e a distância das placas que ele deu aí, que é μ. Então, eu posso fazer uma substituição por um gradiente linear. Então, fica U sobre μ. Aí agora fica fácil, né? Porque eu tenho a força de 5 newtons por 1 metro quadrado, dá 5 pascal. E a velocidade é 5 metros por segundo e a espessura do fluido, do filme, vai ser 10 a menos 3. Então, fazendo aí, isolando o μ, nós temos que o μ vai ser 10 a menos 3 pascal, que multiplica segundo, que vai dar a resposta da letra B. Então, o nosso fluido ele vai ter uma viscosidade aproximada de 0,001 pascal segundo, né? Aqui faltou, né? Aqui é pascal segundo, ok? Então é isso, pessoal. Vamos ficar por aqui. Nos vemos na nossa próxima aula.